Fenômenos de transporte. Segunda aula experimental. Tubo de Venturi. Objetivos. Obter uma equação curva de calibração que permita calcular a vazão a partir da medida do diferencial de pressão em um tubo de Venturi. Fundamentos teóricos. O tubo de Venturi é um tubo horizontal, dotado de um estrangulamento conforme indica a figura seguinte. Adaptando-se tubos verticais laterais, observa-se que na parte mais larga a pressão é maior do que na parte mais estreita. O contrário acontece com a velocidade. A vazão mássica de escoamento do fluido será dada por massa por tempo. Encontraremos, então, a velocidade igual à vazão mássica dividido pela massa específica dividido pela área. Equação número 1. Aplicaremos a equação de Bernoulli entre os pontos onde se localizam os piezômetros para medição da pressão de escoamento, chamando de T o ponto onde se localiza o piezômetro da tubulação e O o ponto onde se localiza o piezômetro no orifício do tubo de Venturi. Ver a figura. Como os pontos T e O estão sobre a mesma horizontal, então HT igual a HO, e a equação de Bernoulli se reduz à equação número 2. Substituindo a equação número 1 na equação número 2, teremos a diferença de pressão entre os pontos T e O é uma função da vazão mássica, da massa específica e das áreas. Desenvolvemos a equação e substituímos os valores de cálculo de área. Finalizando o desenvolvimento da equação, chegaremos a um resultado final para a vazão mássica. Equação número 3. A medição da vazão mássica real e a vazão teórica, calculada a partir da velocidade e área do tubo de Venturi, diferem de um fator, devido à propagação de erros. Assim, à equação 3 deve ser acrescentado este fator, chamado coeficiente de descarga. É o quociente entre a vazão real e a vazão teórica. Nesta equação número 4, ΔP representa a diferença de pressão entre os piezômetros. ρ é a massa específica do fluido em escoamento. dO é o diâmetro do tubo Venturi em seu estrangulamento. Beta é o fator diâmetro. E C, o coeficiente de descarga. Procedimento experimental. Preparação. Instalar o tubo de Venturi em uma linha multiuso e a tubulação de 3/4 de polegada lisa na outra. Conecte as mangueiras às tomadas de pressão do Venturi e às duas linhas do piezômetro, PT e PO. Esta será a diferença de pressão no Venturi e serão medidas em milímetros de coluna de água. Ensaio. Fechar totalmente o registro e ligar a bomba. Com a válvula de esfera aberta, abra o registro vagarosamente, acompanhando o piezômetro. Pressurize o piezômetro se necessário. Abra o registro até que a pressão diferencial atinja o limite da faixa do piezômetro. Este será o fundo de escala do instrumento. Se pretender estender a escala, substitua o piezômetro por um manômetro de tubo em U, com mercúrio como fluido manométrico. Atuar na válvula de esfera, varrendo toda a faixa e obtendo, no mínimo, 10 valores de PT e PO e calcular ΔP. Na linha multiuso, nós vamos usar e fazer a experiência do tubo de Venturi. Esse tubo ele possui um estrangulamento, uma diminuição do diâmetro neste ponto. O que nós vamos tentar fazer, então, é a medida de pressão no ponto anterior ao estrangulamento e exatamente em cima do estrangulamento. Então, nessa linha multiuso, nós ligamos dois tubos que estão diretamente ligados a esse piezômetro. Esse piezômetro vai medir a pressão usando a própria água em milímetros de coluna d'água, que está aqui nessa escala. Ok? Então, o que se espera encontrar, o que nós vamos encontrar, é que a pressão no estrangulamento é menor do que a pressão fora dele. Obviamente, se esse piezômetro está ligado
ao ponto anterior ao estrangulamento, ele deve marcar uma pressão mais alta. Enquanto que este outro tubinho, que está ligado ao ponto de estrangulamento do tubo de Venturi e ligado a esse piezômetro, tem que marcar uma pressão mais baixa, uma coluna mais baixa. Haverá então uma diferença de pressão entre um ponto e outro. Essa diferença de pressão vai nos permitir calcular a vazão através da tubulação. Então, o objetivo principal é esse: fazer as medidas e tentar mostrar que essa medida é diretamente proporcional. A diferença de pressão é proporcional à vazão. Então, nós vamos ligar o equipamento nesse momento. Os dois níveis dos piezômetros estão alinhados porque o registro está fechado. A ideia, então, é fazer a abertura do registro gradativamente e medir várias vezes a pressão. Então, nós vamos fazer uma das medidas. Pode abrir o registro. Pode abrir mais um pouco. Aí para. Você já pode observar que já existe uma pequena diferença em milímetros de coluna d'água dos dois piezômetros. Essa diferença já vai permitir calcular a vazão. Nesse momento a vazão está muito pequena, portanto a diferença entre as duas pressões também é pequena. Se abrirmos mais o registro, nós vamos encontrar uma diferença cada vez maior. Você pode observar que à medida que vai abrindo o registro e os dois piezômetros marcam as duas pressões, a diferença vai ficando cada vez maior. Quanto maior a diferença de pressão, maior a vazão na tubulação. Pode abrir mais um pouquinho. Fazendo a abertura, para. Aí. Nesta posição aqui, ó, já podemos ver que a diferença é bastante considerável, porque a vazão, através da tubulação do equipamento, é maior. Então, apesar do experimento ser um experimento relativamente simples, ele não tem muito segredo, ele demanda que se faça uma série de medidas. Nós vamos fazer 10 medidas. E depois que nós fizermos essas 10 medidas, nós vamos colocá-las num gráfico e verificar que há uma proporcionalidade entre elas, que o aumento da vazão provoca um aumento proporcional à diferença de pressão. Ok? Análise dos dados. A equação teórica número 4 pode ser analisada da seguinte forma. Se beta, o fator diâmetro, valer 0,48, considerando que o Venturi foi construído de acordo com a norma ASTM, para número de Reynolds superiores a 4.000, calculado na seção reduzida, o coeficiente de descarga aproxima-se da unidade, sendo considerado 0,99 adimensional. Desta forma, pode-se ajustar uma função do tipo vazão mássica igual K raiz quadrada de ΔP, onde K tem o valor mostrado na equação. Esta é a equação da curva de calibração e todos os termos constantes estão englobados em uma constante K, a ser determinada experimentalmente. O diâmetro do estrangulamento é de 10 milímetros. A massa específica da água pode ser utilizada como 1 vezes 10 elevado a menos 3 gramas por milímetro cúbico. E a aceleração da gravidade local pode ser aferida como 9,81 vezes 10 a terceira milímetros por segundo ao quadrado. O produto ρg terá valor de 9,81. Note que K pode ser obtido teoricamente por... Substituindo todos os valores, encontraremos 3,5734 adimensional. Coletar 10 valores de pressão nos piezômetros e preencher a tabela seguinte. Confecção do gráfico do experimento. Utilizando os valores coletados nos piezômetros ΔP e os cálculos de vazão mássica Q, construir o gráfico plotando os valores da tabela anterior. O espaço quadriculado no gráfico ao lado apresenta 75 linhas e 75 colunas. Escolha a escala adequada, efetue a plotagem dos pontos e o esboço da curva. Confecção do relatório experimental.
Depois de realizada a experiência, você vai redigir um relatório para apresentar a outras pessoas suas conclusões. É necessário uma boa comunicação e seguir certos formatos padronizados para facilitar a compreensão do leitor. Um bom relatório depende de uma boa tomada de dados. Procure organizar-se de maneira a anotar durante a prática todas as informações relevantes de uma forma inteligível posteriormente. Use um caderno apropriado para essas anotações, ao invés de usar folhas avulsas. No relatório, você vai descrever nas suas palavras a experiência efetuada, justificar o procedimento escolhido, apresentar os dados medidos e, finalmente, os resultados e conclusões. Para organizar o relatório, divida-o em 4 partes. Objetivos: descrição sucinta do que se pretende obter na experiência. Procedimento experimental: descrição do procedimento seguido no experimento, isto é, descrever o que você fez, não necessariamente o procedimento proposto, justificando e discutindo a escolha. Avaliação ou estimativa dos erros nos dados devido aos aparelhos e procedimentos usados. Dados experimentais e análise. Apresentação dos dados coletados através de tabelas, gráficos, etc. Tratamento dos dados brutos, usando algum modelo teórico, chegando a valores finais. Não é necessário e nem deve ser indicada cada conta efetuada, mas deve ficar claro como chegou ao resultado. Conclusões. Discussão dos resultados obtidos. Sempre que possível, comparar os resultados com os conhecidos ou esperados teoricamente. Concluir sobre a confecção do gráfico de vazão, indicando se é compatível com o experimento ou não representa o objetivo proposto. Mais alguns detalhes para se lembrar durante a confecção do relatório. Atentar para as unidades de cada grandeza. Avaliar os erros nas suas medidas e propagá-las nos resultados finais. Legendas das figuras, caso existam. Numerar as figuras e gráficos e se referir a eles no texto, caso existam. Mencionar a data da realização da experiência. Referências e aspas. Nunca use frases de outras fontes sem atribuição. Fazer capa, contracapa e organização. Afinal, a estética também é importante. Referências bibliográficas. Muito bem, pessoal. Encerramos a segunda aula experimental sobre tubo de Venturi da disciplina Fenômenos de Transporte. Um abraço.